Hoje o tema da nossa aula é termoquímica. Termo vem de termômetro. Termômetro lembra temperatura. Temperatura lembra calor. Então, a termoquímica estuda as reações que liberam ou absorvem o quê? Calor. Então, a termoquímica vai estudar reações. Lógico, a química ela sempre trabalha com a questão das reações que ou liberam ou absorvem calor. E dentro da termoquímica nós temos dois tipos de reações. Os nomezinhos. Nós temos as reações endotérmicas e nós temos as reações exotérmicas. Endo significa para dentro, né? E exo é para fora. Sabendo disso, a reação endotérmica, ela libera ou absorve calor? Endotérmica, diga aí para mim no chat, ou então por áudio. Endotérmica, libera ou absorve calor? Endo. Absorve? Oi? Não ouvi. Endo, absorve, muito bem. Absorve. Endo para dentro, então reações endotérmicas absorvem, vamos botar bonito, né? Absorvem calor. Já as reações exotérmicas, elas liberam calor. Exo para fora, libera calor. Dessas duas aí, exotérmica é a que esquenta. Então, quando você pega numa reação exotérmica, ela está quente, às vezes muito quente. E às vezes ela fica tão quente que pode acontecer de explodir. Se for muito exotérmica, ela explode. Já as endotérmicas, elas esfriam. Então, quando você pega numa reação endotérmica, ela está fria. Às vezes pode até ficar gelada, dependendo da reação. É sério, professor, que tem reação que fica gelada? Tem. Assim como tem a reação que esquenta, tem a reação que esfria. E a termoquímica ela vai trabalhar com essas reações, que tem essas mudanças, né? Questão de absorver ou liberar calor. Diante disso, nós também temos um conceito muito importante dentro da termoquímica, que é o conceito da variação de entalpia. Então, quando a gente estiver trabalhando com termoquímica, as questões, a maioria vão pedir isso daí. Calcule a variação de entalpia. Calcule a variação de entalpia. Mas, afinal, o que é variação de entalpia? Primeiro que variação de entalpia é representado por ΔH, onde o delta representa variação, né? Todos nós sabemos disso, é lá da física, variação, e o H é a mesma coisa que entalpia. Mas, professor, o que é entalpia? Entalpia é a mesma coisa que calor. Então, a variação de entalpia trabalha com a variação de calor. Não esqueça, entalpia, calor, é a mesma coisa. E variação na física, né? Na matemática, variação é final menos inicial. Então, a variação de entalpia, ela também vai ser o H final
menos o H inicial, porque toda variação é final menos inicial, seja ela qual for. Na química não seria diferente. Então, o ΔH, que é a variação de entalpia, será o H final menos o H inicial. Mas, professora, como é que eu vou saber quem é final, quem é que é inicial? Lá na física, a gente tem o ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial, mas a questão ela fala para a gente, né? A gente tem o ΔV, que é o V final menos o V inicial. Mas aqui, na química, o que, que a gente tem? Nós temos uma reação que é representada por reagentes, setinha, produtos. Essa é a sequência. Primeiro reagente, sempre, e depois produto, sempre. Então, nós podemos traduzir essa fórmula da seguinte maneira: o ΔH, podemos colocar o reagente como sendo o inicial, lógico, é o que começa, né? E o produto como sendo o final. Então, é só a gente substituir essa fórmula. H final, eu posso escrever final produto, então H dos produtos menos H inicial, quem é o inicial? São os reagentes. Então, a minha fórmula, aliás, a nossa fórmula do ΔH, que é a variação de entalpia, ela será a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque é final menos inicial. Produtos é final, reagentes inicial, sempre, certo? Então, o que é variação de entalpia? É a quantidade de calor. Estou dizendo para você que entalpia é a mesma coisa que calor, que uma reação absorveu ou liberou. Depende da reação que eu estou trabalhando. Ou ela absorve ou ela libera calor. Quem vai me dizer a quantidade de calor que a reação liberou ou absorveu é a variação de entalpia, certo? Tranquilo? Tá tranquilo até o momento? Até o presente momento? Como é que tá? Tá legal? Tá legal, né? Você vai fazer aquela continha. Qual é a continha, professora? Vou escrever ela aqui de novo. Da variação de entalpia, ΔH é igual a HP menos HR. HP, produto menos HR, reagente. Você faz a continha. E aí, se o ΔH for positivo, você acha que a reação é endo ou é exo? Volto já já. Vamos só aqui para o raciocínio, mas eu volto já no conceito. Se o ΔH é positivo, você acha que está diante de uma reação exo ou endo? Positivo, maior que zero. O que você acha que a reação é? Exo ou endo? Endo, muito bem. É bem aqui que eu vou retornar ao conceito. Reação endotérmica. Se o ΔH for negativo, ou seja, menor que zero, você está diante de uma reação exotérmica. Vamos aí retornar ao conceito. O endo para dentro. Então, reação endotérmica absorve calor, certo? Endo para dentro. Ela absorve calor. São reações que vão esfriar. Exo é para fora. Se é para fora, é uma reação que libera calor. Então, você tem aí duas opções: uma reação que absorve e uma que libera. A que absorve é a endo, a que libera é a exo.
tá? Tranquilo aí nos conceitos? Sempre a que libera é a que esquenta. A outra é a que esfria. Então, eu tenho uma que esquenta e uma que esfria. Não tem meio termo. Uma esquenta e a outra esfria. Qual é a que esquenta? Aqui para a gente é mais óbvio, né? A que esquenta é essa que libera. Então, você bota na sua cabeça que a outra é a que esfria. Embora, para a nossa lógica, né? Pelo menos para a minha lógica, absorver calor, esfriar. Então, ela meio que está tirando o calor, mas ela está esfriando. Essa daqui está liberando. Ela está esquentando. Você vai pegar nessa reação exotérmica, ela está quente. Isso é certeza. Ela está pegando fogo. Se ela esquentar demais, essa daqui, ela pode explodir. Então, digamos assim, a mais perigosa é a exotérmica. Porque se ela esquenta demais, ela explode. Né? E aí, são duas condições que nós temos. Uma absorve e a outra libera. São os dois opostos aí que a gente tem. Se o ΔH for positivo, você fez a continha lá, né, do ΔH, que é produto menos reagente. Fez a continha. O ΔH é positivo, você está diante de uma reação endotérmica. Fez a continha, o ΔH é negativo, você está diante de uma reação exotérmica. Então, essa informação é valiosa. Você pode encontrar uma questão lá no Enem que tem uma reação linda e maravilhosa, você vai analisá-la. E aí, se você vê que aquela reação tem um ΔH lá do lado, então a questão ela já está falando para você que pode estar relacionado com termoquímica. Se ela tem um ΔH, você sabe que ela é uma reação que esquenta ou esfria. Se você vê que o ΔH é positivo, você está diante de uma reação que absorve calor. Se você tem um ΔH negativo, você está diante de uma reação que libera calor. Então, já é uma informação preciosa que pode ser usada de alguma maneira naquela questão. Ele pode pedir alguma coisa relacionada a isso, mas você já sabe que ali tem um pouquinho de termoquímica, tá? E também temos a questão dos gráficos. É importante falar da questão dos gráficos. Existem dois gráficos na termoquímicas. Temos dois gráficos na termoquímica, que são os gráficos que representam a reação exotérmica e endotérmica. Vou colocar aqui. São gráficos gerais, digamos assim. Também é importante para a gente saber diferenciar um gráfico do outro. Ai, professora, gráfico. Relaxa que é um gráfico tranquilo. Você tem aqui o ΔH, e aqui você vai ver lá a palavra caminho da reação. Caminho da reação. Caminho da reação. E aqui um ΔH, que é a variação de entalpia. E aí você vê, pode acontecer, né, um gráfico que sobe e um gráfico que desce. Só tem essas duas situações em termos de gráfico na termoquímica. Quando a gente for analisar o gráfico, temos primeiro sempre reagente e depois produto. Não esqueça isso. Sempre primeiro vem, vou colocar aqui embaixo, reagentes. Depois vem produto. Isso aqui é lá do primeiro ano. Aqui do mesmo jeito. Reagente. Depois produto. E aí eu vou perguntar para você, esse gráfico que está subindo, você acha que ele é esse aqui, o primeiro? Ele corresponde a uma reação endotérmica ou exotérmica? Caminho da reação, viu o nome? Caminho da reação. Esse que está subindo, a Giovana está dizendo que corresponde à reação endotérmica. Muito bem. Reação endotérmica. Na verdade, não é a imagem
É a letra da pessoa que escreve. Esse gráfico aqui corresponde a uma reação endotérmica, ele está subindo. Já esse outro gráfico que está descendo, obviamente, corresponde a uma reação exotérmica. Por que, professora? Endo, né? Está absorvendo. Se está absorvendo, está ganhando. Se está ganhando, está subindo, está aumentando, está crescendo. Então, o gráfico está subindo. Vou colocar aqui uma setinha. Na endotérmica, endo está absorvendo calor, está ganhando calor, então está subindo. A tendência é crescer, né? Já a exotérmica está liberando calor, está perdendo. Se eu estou perdendo, está diminuindo, então está descendo, tá? Mas quando você estiver fazendo uma prova do Enem, ou seja lá qual prova for, o gráfico de termoquímica que vai aparecer para você, ele não vai vir escrito a palavra reagente e a palavra produto, não vai aparecer assim. O que vai aparecer? Substâncias aqui nessa posição e substâncias aqui. Substâncias e substâncias. Então, o que você verá no gráfico são substâncias. Mas você tem que saber que as primeiras são reagentes e as outras produtos. Primeiro reagente e as outras produtos. Então, você tem que saber desse detalhe. Então, um gráfico não aparece a palavra reagente e produto, certo? Não aparece. O que aparece são as substâncias. E você tem que saber que aquelas substâncias, as primeiras são os reagentes e as outras produtos. A diferença de um para o outro, caso você não tenha reparado, é que no caso da reação endotérmica, os reagentes ficam mais embaixo e os produtos mais em cima, na endotérmica. Na exo é ao contrário, o reagente fica mais em cima e o produto mais embaixo. Essa é a diferença, tá? Mas vale ressaltar que eu disse e repito, não aparece a palavra reagente e produto, vão aparecer substâncias e você tem que saber que se trata primeiro dos reagentes e depois dos produtos. Quem está mais em cima ou mais embaixo depende da reação que você está analisando. Se for uma reação endotérmica, reagente está mais embaixo, produto está mais em cima. Se for uma reação exotérmica, reagente está mais em cima, produto está mais embaixo. Então, é só questão de ver aí se um está mais em cima ou mais embaixo. Tranquilo, gente? Tranquilo? Eu vou interromper um pouquinho a gravação